8 de setembro de 2016. Jatinho particular para Gabriel Jesus e voo de cruzeiro para o Palmeiras. Apesar de alguma turbulência no clássico, deu Verdão de virada. Tricolor tem troca no comando do futebol. Diretor executivo Gustavo Vieira de Oliveira deixa o clube. Flamengo vence a Ponte Preta no finalzinho e segue sonhando com o título. Hoje tem mais. Corinthians recebe o Sport na Arena e Santos visita o Internacional. No domingo, alvinegros fazem clássico paulista. Prestes a ir para a Itália para jogar na Inter de Milão, Gabigol recebe homenagem aqui, no Museu Pelé. E ainda, os gols da quarta-feira no Brasileirão e o início dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Não troque de canal. O Gazeta Esportiva volta já. Olá, boa noite. Deu a lógica no choque rei lá no Allianz Parque. Em melhor fase, o Palmeiras dominou o jogo todo, mas viu o rival sair na frente no placar. Mas com o apoio de quase 40 mil torcedores, o Verdão conseguiu virar o placar, somar mais 3 pontinhos e manter a vantagem na liderança. Já o Tricolor ficou em situação delicadíssima, a apenas 2 pontos da zona de rebaixamento. Veja como foi o jogo em detalhes com Alexandre Silvestre. Gabriel Jesus passa voando. Dudu não. Faz uma rápida conexão com a imprensa. O Gabriel curtiu o jatinho do presida? Ah, não sei, né? Muita moral, né? A gente espera que se ele for jogar hoje, ele possa ajudar a gente como ele vem fazendo. Operação Resgate Menino Jesus, graças ao presidente do Palmeiras. Mais uma vez, valeu a pena pelo fato de a gente poder disponibilizar mais uma arma para o Cuca poder armar o time do Palmeiras. Só que Gabriel Jesus não decola entre os titulares. Vai para o banco. É Rafael Marques quem pilota o ataque alviverde. Você sabia que ia jogar? Sabia? Quem sabia era você. Cuca desfruta de um elenco rico em opções. Ricardo Gomes vive a escassez de recursos. Situações opostas também na tabela do Brasileirão. Cenário de mais um choque rei. Dudu de meia bicicleta aos 14. Rafael Marques aos 16 dão sinais da superioridade ofensiva que se espera do Palmeiras na atual conjuntura. O tricolor marca firme, forte e Rodrigo Caio sofre as consequências na pele. Estanca o sangue e volta para o jogo. Num raríssimo espaço que aparece, Chaves desperdiça. Que tal de bola parada, Jean? Ou na velocidade, Dudu, Alione, que param em Denis. Fim de linha para Rodrigo Caio, todo machucado. Outro baleado, Carlinhos, tchau, tchau. E a etapa inicial termina em 0-0. No recomeço, Kelvin encontra o caminho para Chaves abrir o placar. É hora de fazer jus à logística por Gabriel. Aos 8, o menino Jesus é chamado, enquanto Maicon assusta Jailson. Segundos depois, Nina, em posição duvidosa, explode o Allianz Parque. A virada não rola por um tris. Gabriel, Denis, Zé Roberto. Nem lá, nem cá. Até que Vitor Hugo coloca o Verdão na frente, 2-1. O São Paulo não se entrega, é valente. E o Palmeiras, então? Dudu lança na medida, incrível, para Gabriel Jesus. Lindo lance. Denis voa bonito. O São Paulo vem de caro. Continua em queda livre e perdendo tripulantes. Nós não temos mais o Gustavo conosco. Foi de comum acordo, o São Paulo Futebol Clube e o Gustavo chegaram num consenso, então ele segue e nós seguimos. Em rota alternativa, o líder Palmeiras
como o Gabriel Jesus segue em voo de cruzeiro rumo ao tão sonhado destino, o título nacional. Gabriel, valeu a pena o esforço? Pô, valeu demais. Acho que sempre é bom ganhar. Sempre é bom ganhar, então acho que eu pude dar um pouquinho ali, ajudar um pouquinho, mas a equipe tá de parabéns pelo jogo que fez. E agora você vai para casa, embora na limusine do presidente? Não, vou embora. Thiago Santos deve estar bolado comigo, que ele vai me dar uma carona. Tá ali até olhando. Eu vou nessa. Você tá cansado, Gabriel? Tá cansado? Um pouco, acho que aguenta mais uns 90. Às vezes, por incrível que pareça num jogo, às vezes faz bem você tomar um gol. Porque daí você perde o medo de perder, né? Você já está perdendo mesmo, agora vamos ter que jogar. E a partir dali nós fomos com tudo em busca do empate. Eu acho que num contexto geral nós fomos superiores hoje, mas eu gostaria de ressaltar o grande jogo que o São Paulo fez também, que nos deu muito trabalho. Palmeiras pressionou, entrou pressionando. Nós tivemos dificuldade de sair, não conseguimos sair mais no segundo tempo. E na segunda saída fizemos o gol. Essa foi a nossa dificuldade no jogo. Sinceramente, a situação não é agradável. Estamos a 2 pontos, mas pelo que eu vi o empate contra o Inter, empate com o Curitiba e agora mesmo já uma evolução no time. Acho que vamos crescer e não vamos passar sufoco, apesar da má colocação. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Na verdade, você pode trabalhar de duas maneiras. Do ponto de vista do resultado, realmente desastrosa a situação do São Paulo. Do ponto de vista do futebol, acho que até o São Paulo foi valente contra o Palmeiras, mas também não muda o fato de que o Palmeiras foi melhor no jogo. Como deveria ser, né? O Palmeiras tem o dobro de vitórias que o São Paulo. Jogava em casa, com apoio da torcida, tem um elenco, digamos, mais qualificado, tem o melhor time, faz a melhor campanha. Nós dizíamos aqui ontem, né? Quer dizer, o Palmeiras era favorito e, para mim, era a lógica apontava uma vitória do Palmeiras, que se confirmou. Mas eu acho que o São Paulo foi digno, Godoy, apesar de o resultado ter sido um desastre do ponto de vista de classificação. Celso, boa noite, Michele, boa noite para você que está de olho na Gazeta, porque eu também estou de olho em você. Olha, o São Paulo está vivendo um momento em que ele precisa pontos e precisa tranquilidade. Não conseguiu nem os pontos que lhe daria tranquilidade. Pelo menos ficou o alento de ter jogado bem. Jogou bem, mas não ganhou. A situação continua ruim. Para complicar ainda mais, diante da escassez de qualidade, o Ricardo Gomes não está tendo nem quantidade. E o que é incrível, cara, me chama a atenção, é que, olha quantos jovens tinham ontem no jogo e quantos jovens terminaram o jogo ou foram substituídos com cãibra. E o Zé Roberto, que tem 86 anos de idade, cara, essa idade dele aí de 40, não sei não. Real. Eu acho que ele é gato. Ele tem uns 86 anos de idade, mas não dá nem cãibra no cara, não dá nada, não dá cãibra, não dá estiramento, não dá nem cansaço no cara. E essa molecada, pô, Carlinhos está precisando de um tratamento geriátrico lá no samba. Geriátrico ou geriatra? Geriátrico. O derivado aí dá certo, sim, o superlativo, substantivo do adjetivo, do positivo e negativo. Então, está precisando de um tratamento geriátrico, cara, porque não é possível. O cara fica mais no departamento médico do que em campo. Mas, em síntese, o gol foi legal? O Cuca disse que às vezes é melhor tomar o gol. Ô, Cuca, você treinou o time para não perder ou você treinou o time para ganhar? Boa! Essa que é a pergunta. Você escondeu o treinamento, ninguém viu, para quê? Você treinou para não perder ou treinou para ganhar? Quer dizer que depois que estava perdendo, resolveu jogar.
E teve a ajuda da arbitragem, infelizmente a menina ali, a Nadine, que eu vou falar agora para você, o Silvestre vai lá no campo e fica atrás dela ali no posicionamento, fica olhando ela, o Silvestre fica lá examinando a postura dela. Vai dormir na pia, Silvestre. E ontem ele ficou lá falando assim para ela, não ergue não, ergue agora, não ergue, ergue. Ela confundiu e não ergueu e deixou o Mina fazer um gol impedido, estava impedido, ajuda da arbitragem. Então, Cuca, a melhor tática ainda continua sendo a bola parada, hein? Então não precisa de técnico, pô. Bom, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Nós queremos saber o seguinte, você acha que o técnico Ricardo Gomes vai conseguir recuperar o São Paulo? Sim ou não? O problema no São Paulo nunca foi necessariamente... O Tite recuperou a seleção. Então, mas você está falando de um nome, né, que e ele tem os melhores jogadores do Brasil para poder fazer isso. São Paulo não tem esse elenco todo, que eu acho até uma baita covardia. A diretoria trabalha mal, contrata mal, agora acabou sobrando o Gustavo, que era gerente de futebol, remunerado, né, enfim, caçaram uma cabeça. E, na verdade, era o profissional remunerado lá. Então, ficam todos aqueles que realmente entendem e trabalham por amor ao clube. Agora vai. Mas o Ricardo Gomes, eu acho que ele entrou numa furada. Deixar o Botafogo para assumir o São Paulo nessa situação. Acho muito difícil, embora eu considere competente. E aí, o Ricardo Gomes consegue recuperar o São Paulo? Então, eu estou tentando entender a pergunta. Eu também. Estou tentando entender a pergunta. Celso, você que estava na reunião. O que é recuperar o São Paulo? Recuperar o quê? O Ricardo Gomes salva o São Paulo? Salvar o São Paulo. Não deixa o São Paulo não deixa o São Paulo ficar na zona de rebaixamento. Isso. Né? Recuperar do quê? Eu acho que ele vai brigar até o fim do campeonato para não cair. Vai estar um desespero. Vai ser um ano de desespero. No campo é reflexo da péssima administração, da incompetentíssima administração do São Paulo. E agora estão arrumando uma boquinha para o Marco Aurélio, porque o projeto feminino Olimpíada acabou. O projeto feminino lá na CBF, Olimpíada Feminina, acabou. Futebol feminino acabou. Precisa arrumar uma boquinha para ele, então vamos colocar ele aí. Mas ele é competente. Ele é competentíssimo. Ele pode ser vaselina, ele pode ser malandro, mas esperto, mas competente o Marco Aurélio é. Competente ele é. Eu acho que o Marco Aurélio Cunha tinha que ser um presidente do São Paulo Futebol Clube. Competente ele é para ajudar o Ricardo Gomes a recuperar, a salvar o São Paulo do rebaixamento, hein? Eu confio nele também. Bom, seguinte, o resultado a enquete está no site, o resultado sai no final do programa de hoje, tá bom? Certo! E mais 6 jogos movimentaram a 23ª rodada do Brasileirão. Destaque para a surpreendente goleada do Coritiba em cima do Grêmio. Veja os gols da quarta-feira. O Botafogo manteve a invencibilidade jogando na Ilha do Governador e levou a melhor no clássico contra o Fluminense. Neilton, aproveitando a sobra dentro da área, marcou o único gol do jogo, 1-0. Mesmo o placar da vitória do Figueirense sobre o Atlético Paranaense. Lins, de fora da área, fez o gol da partida no Orlando Scarpelli. Na Arena Pernambuco, jogo movimentado para Santa Cruz e Chapecoense. Ainda no primeiro tempo, a Chape saiu na frente com Kempis. Na volta do intervalo, o Santa virou o jogo, com gols de Arthur e Bruno Moraes. Mas aos 41 minutos, Bruno Rangel, cobrando pênalti com extrema categoria, decretou a igualdade no placar. No Independência, o Atlético Mineiro saiu na frente do Vitória, com Fred completando o cruzamento da esquerda. Os baianos empataram com Canu de cabeça. Mas o artilheiro apareceu de novo. Fábio Santos colocou na área, Fred dominou no peito e fez o gol da vitória atleticana. Final 2-1 Galo, atual terceiro colocado da tabela. O vice-líder é o Flamengo, que venceu a Ponte Preta também por 2-1. O Mengão fez o primeiro do jogo com Gabriel. Viu a Macaca empatar com William Potker, mas garantiu a vitória com Fernandinho aos 44 da segunda etapa. E no Couto Pereira, o Coritiba fez um primeiro tempo arrasador e atropelou o Grêmio de maneira surpreendente. Dos 21 aos 38 minutos, o Coxa marcou simplesmente 4 vezes, com gols de Wallison Maia, Leandro, Rafael Veiga e Neto Berola. 4-0 Coritiba, atual 12º colocado da tabela. Já o Grêmio perdeu a chance de entrar no G4 e é o atual 6º colocado.
curioso, né? Porque o Grêmio também, que era candidato ao título, aspirante... Nossa, pensei que o Filipão estava lá e era Alemanha e Brasil. Na verdade, né? 1 ponto conquistado dos últimos 12 disputados. Ou seja, para um time que era candidato ao título, estava ali para brigar com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, o Grêmio, em contrapartida, o Flamengo subiu, feito um rojão, está aí, na verdade, é o único time que está realmente perseguindo. O Atlético também, mas é o que está mais perto do Palmeiras aí nessa briga. E o Curitiba meter 4 realmente era uma grande surpresa. Ali foi um encontro de 2 situações antagônicas, né? Porque depois da contratação do Carpegiani como técnico, o Curitiba só ganhando. E o Grêmio, com a saída do Giuliano, só descendo. Pois é, e outra coisa que me chama a atenção também, né? São ironias do futebol. O Ricardo Gomes estava lá no Botafogo, problemas financeiros, aquela coisa toda. Era certo que ia lutar para não cair, resolveu assumir a responsabilidade de trabalhar no São Paulo e deixar o Botafogo. E o Botafogo venceu o Grêmio, venceu agora aí o Fluminense, já passou o São Paulo. Então, mas quem trabalhava no campo mesmo, o trabalho pesado, era o Jair Ventura. Então, continuou o Jair Ventura fazendo o trabalho mais pesado diante das limitações do Ricardo Gomes. Agora, olha, o futebol tem umas coisas interessantes, realmente, porque a cabeça do jogador não tem como. A cabeça do jogador de futebol e dos membros do STJD tem uma semelhança muito grande. O Santa Cruz está no bico do corvo, no apogeu da lona, no saco do IML. Tá ganhando o jogo, um jogador a menos, virou para 2-1 e o tal de Danilo Pires faz um pênalti. Vou te contar, cara. Você tem que bater nele com a carne de jegue. Lá em Pernambuco é carne de jegue. Não é carne de jegue em Pernambuco? É carne de jegue, carne de sol. Você tem que... No tal de Danilo Pires, como é que faz um pênalti daquele com o time mortinho, cara, ganhando o jogo? No apogeu da lona. No apogeu da lona, no bico do corpo. Você vê que ele faz alusão a 2 crimes, né? Primeiro mata o jegue, aí pega a carne tal do jegue para bater no outro. Não, lá é tradição comer carne de jegue, ó. Você nunca foi pro Nordeste. Não, fui, mas... Não, você não foi... Você deve ter ido e ficou dentro daqueles restaurante 18 estrelas. Comendo peixe, porque ele só come peixe. Só deve ter comido só danoninho. Que é isso, cara? Que é isso? Carne de jegue lá. O cara que vai em Recife e não come carne de jegue, você tem que voltar de jegue, de lá até São Paulo. Volta de jegue e depois... Ok, deixa pra lá. Hora de falar do Corinthians, que daqui a pouquinho, às 7h30, vai receber o Sport na Arena em Itaquera. E o repórter Osmar Garrafa está, neste momento, lá na Casa do Timão, acompanhando a expectativa para o confronto contra a equipe pernambucana. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite a você, aqueles que acompanham o nosso Gazeta Esportiva. Nós falamos aqui da zona leste da cidade de São Paulo. Já estamos acomodados na cabine 33 da Arena Itaquera. Você já pode observar, o público aos poucos vai chegando. 19h30, o Corinthians entra em campo tentando manter a diferença de 6 pontos para o líder, né? Para isto, precisa vencer o Sport logo mais às 19h30. Porque com a vitória de ontem do Palmeiras em cima do São Paulo, o Corinthians permanece na 4ª colocação, está no G4, mas neste momento a 9 pontos do líder. Por isso, a importância do jogo de logo mais contra o Sport Clube Recife. Está tudo pronto aqui na nossa cabine para que possamos transmitir e gravar, né, os melhores momentos de Corinthians e Sport, que você acompanha amanhã com todos os detalhes no Gazeta Esportiva. E o time traz como grande dúvida, daqui a pouco a chegada da delegação aqui em Itaquera, traz como grande dúvida se o técnico Cristóvão Borges vai ou não promover a estreia do atacante Gustavo, jogador que foi contratado do Criciúma. O Corinthians não tem nenhum jogador para essa função específica, com a saída do André, que não vinha agradando. O André deixou o Corinthians foi lá e buscou o artilheiro da Série B. Se movimentou bem nos treinamentos que realizou com os novos companheiros, chegou a marcar alguns gols,
mas ontem, em entrevista coletiva, o técnico Cristóvão Borges não quis confirmar o Gustavo. Ele deixa uma dúvida entre o Gustavo ou então o Luca, até porque o Guilherme foi vetado pelo departamento médico. Estava em atividade, estava jogando, então, quanto a isso, não tivemos problema nenhum. Treinou, está treinando já há alguns dias, tendo boa adaptação, já, claro, tendo as informações de como a gente joga, da nossa filosofia de jogo, então se adaptando bem, está muito animado, com muita vontade. E aí, no último jogo, o Luca entrou muito bem na partida. Então a gente já criou assim mais opções. Vimos aí cheio de dificuldades, né? E agora já temos mais uma opção. E aí, quanto a isso, para iniciar o jogo, nós estamos tranquilos. Nós já olhamos juntos lá, já mostramos o adversário, só que o adversário também tem algumas modificações. Então a gente vai esperar também a confirmação disso. É uma possibilidade também, está aberto. Nós estamos neste aguardo, né, da escalação oficial do Corinthians para confirmar se estreia ou não o Gustavo. O Corinthians, que queria tanto um atacante, necessitava tanto de um atacante, ele chegou. Um detalhe importante, o Gustavo não pode jogar a Copa do Brasil, que restam aí 15 jogos para o Campeonato Brasileiro. E será que o Cristóvão vai deixá-lo no banco de reservas e improvisar o Luca? Com o Luca, o Corinthians terá um atacante mais móvel, um atacante que vai se mexer pelo centro da área, pelas laterais do ataque. Já o Gustavo não, é aquele jogador mais de presença de área. Mas daqui a pouquinho nós voltamos aqui da Arena do Corinthians. Faz muito frio, viu, Michele? Nós saímos da TV Gazeta por volta de umas 4 da tarde, temperatura na capital girava em torno de 23, 24 graus. Agora 15 graus aqui na zona leste da cidade de São Paulo, mas com uma sensação térmica batendo na casa dos 11. Daqui a pouquinho eu volto complementando o noticiário do Corinthians e quem sabe com a confirmação se o Gustavo vai ou não para o jogo, até porque o Guilherme não é o único problema não, viu, Michele? Beleza, Osmar Garrafa, muito obrigada. Daqui a pouquinho você traz mais informações pra gente. Você viu quanto a temperatura tá caindo? Por que ninguém fica saudável lá nessa cidade? Todo mundo fica com gripe. Não, mas Itaquera é pior. Ali no estádio do Corinthians, assim, o frio lá castiga. Eu já sempre que eu vou pra lá, já me preparo, já levo um agasalho, porque eu sei que o bicho pega quando cai à tarde e começa a noite. Cachecol, viu, Garrafa? Usa um cachecol. A coisa é gelada. O que a gente pode esperar desse jogo contra o Sport? Então, o Corinthians entra pressionado. Né? O Corinthians entra muito pressionado, porque empatou com o Fluminense, é verdade, na Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro vem de derrota para a Ponte Preta. Hoje o time está 9 pontos atrás do Palmeiras. Gente, estava colado, lembra? 9 pontos atrás, ou seja, tem a obrigação de vencer para ainda assim ficar 6 pontos atrás. Eu falo isso se é que existe no projeto briga por título. E aí você pode considerar que o Corinthians ainda tem um confronto direto com o Palmeiras, então desses 6, se vencer hoje, pode cair para 3, mas tem que vencer o Sport, não tem outra alternativa. É uma baita pressão, Godoy, mas agora, mais pressionado ainda do que o Corinthians está para não deixar o Palmeiras se distanciar muito, está o Cristóvão, que não tem conseguido bons resultados. Como não tem conseguido bons resultados? Empatar com o Fluminense pela Copa do Brasil no Campeonato Brasileiro, é que tem uma pressão muito grande. O que existe é a incompatibilidade, a rejeição da torcida com o Cristóvão. Não dá para ficar nessa situação, é muito ruim. É a mesma coisa quando um time contrata o Celso Roth, ele já entra com prazo de validade vencendo, pô. Então tem que dar tranquilidade. Olha só o que já aconteceu com o Corinthians, e agora não pode nem contar com... O Fagner ficou no come, bebe, dorme. Será que ele comeu algum tambaqui estragado? Não é possível para chegar aí e tá com piripiri, pô. Acontece nas melhores famílias. O cara, quando não está trabalhando, não acontece nada. O cara só acontece na hora que vai trabalhar. Parece trabalhador. Não é o caso do Fagner, mas parece trabalhador vagabundo que quer ficar vivendo com seguro-desemprego, cara. Ou então com atestado médico. Vou falar uma coisa do que tem de funcionário público com atestado médico falso. Ave Maria. Mas o jogo do Corinthians contra o Sport é
mais ou menos Palmeiras e São Paulo, só que não é um clássico local, não é? Um time muito bem e o outro mal. Aí o Corinthians muito bem em relação ao Sport, porém tem que tomar cuidado. O Oswaldo de Oliveira é o técnico do Sport, está suspenso, não vai ficar no banco, vai ficar o Luiz Alberto no banco. Mas o Oswaldo conhece bem a estrutura do Corinthians, comportamental, né? Essa maneira do torcedor se manifestar, então pode tentar tirar proveito disso. Mas time por time, principalmente o ataque inoperante do Corinthians contra a péssima, frágil defesa do Sport, tem que dar inoperância corintiana. Tem alguns comportamentos de torcedor que eu acho nada sábio. Puxa vida, não importa se quem está jogando é o Zé Mané, se é o Dentinho, se é o Chulé, se o técnico é o Cristóvão. Beisola. É o time dele que está jogando, então apoie incondicionalmente, acabou. Ficar vaiando o cara com um jogo em andamento só desestabiliza, só traz prejuízo. Aí eu pergunto Enfim, o que vai mudar, trocar técnico agora? Não, e vai colocar quem, né? Pois é. Ah, tem. Tem? Vixe, se tem. Quem se sugere? Tem. Vai acabando o tempo, rápido. Tem. Vixe, se tem. O que tem de desempregado aí, às vezes até financiando o torcedor para ficar lá gritando o nome dele e para atrapalhar o outro. Daqui a pouquinho tem Santos e Internacional no Beira-Rio em um confronto importantíssimo para as duas equipes. O Peixe precisa vencer para não ficar longe do G4. Na outra ponta da tabela, o Colorado precisa desesperadamente dos 3 pontos para sair da zona do rebaixamento. Do lado alvinegro, o principal reforço é Lucas Lima, que volta ao time depois de servir a seleção brasileira. Ele fará a estreia com a camisa 10, que era de Gabigol. E falando em Gabigol, que está de mudança para a Inter de Milão, hoje ele foi homenageado no Museu Pelé. Veja com Gavini. Gabigol vive seus últimos dias em Santos. Em breve ele parte para a Itália, onde vai defender a Inter de Milão. Mas antes de se despedir da cidade, ganhou uma homenagem especial. Colocou os pés na calçada da fama do Museu Pelé, onde ficará eternizado ao lado do próprio rei e de craques como Garrincha, Cafu, Roberto Carlos, Denilson, Neymar e Ronaldinho Gaúcho. Estou muito contente pela homenagem, fico muito feliz de eternizar meus pés aonde é a casa do rei praticamente. A ficha da transferência parece que ainda não caiu direito. Gabigol foi muito rapidamente para Milão para assinar contrato. Depois, voltou para jogar sua última partida pelo Santos e em seguida se apresentou à seleção brasileira para jogar mais 2 jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A ida definitiva para a Itália está marcada para a próxima quinta-feira. Foi muito bom, acho que eles me receberam muito bem, teve uma grande festa no aeroporto e, eu ser bem sincero, eu não esperava tantas pessoas assim, tinha mais de 100 pessoas, 200 pessoas lá no aeroporto me esperando. Então eu fiquei muito contente pelo carinho, eu acho que isso me motiva bastante. Estou muito empolgado para essa nova missão, muito empolgado para chegar logo na Inter e ajudar com o meu futebol. A responsabilidade nas costas do garoto de 20 anos será grande. A Inter de Milão desembolsou quase 100 milhões de reais para levar o atacante santista para a Itália. Eu sei que a Inter fez um grande esforço para me contratar, que eles contam com o meu futebol, contam com o meu melhor futebol. Então eu estou muito contente, estou muito empolgado, estou muito feliz. Não há como esconder a ansiedade a respeito da nova vida que está prestes a começar. Por isso, Gabriel aproveitou os dias na seleção para conversar com Miranda, que será seu companheiro de time na Inter. Falou muita coisa, falou da cidade, que é muito legal, uma cidade da moda, e eu gosto. E também falou muito do time, do treinador, do campeonato, que é diferente. E também questão de vestiário, é uma coisa que muda também aqui no Brasil. A gente é bem diferente, bem caloroso, bem muita brincadeira. Lá às vezes não tem tanta brincadeira assim, porque são jogadores de outros países. Acho que Gabriel no Santos já é passado, né, Godoy? Agora tem que pensar no Campeonato Brasileiro. E o Santos tem sido muito generoso com os times da parte de baixo da tabela. Perdeu do Figueirense, perdeu para o América. Então vejo torcedores colorados muito mais animados porque vão enfrentar o Santos. E se bem que deveriam estar preocupados por causa da qualidade do time. Mas o retrospecto, os times da parte de baixo da tabela não é dos bons, não é dos melhores. Desculpa. Faz milagre, ressuscita defunto. Vamos a falar ao vivo com ele, o repórter Osmar Garrafa, que está passando frio em Itaquera.
Garrafa, quais são as últimas por aí? Opa, ele aqui, ó. Michele, agora estamos confortavelmente, colocados na cabine da TV Gazeta e aqui a temperatura ambiente, muito legal, mas do lado de cá, onde está a torcida, a temperatura caindo muito na zona leste da cidade de São Paulo, repito, sensação térmica na casa dos 11 graus. E o público não é dos maiores, não, pelo menos restando pouco mais aí de meia hora para o início da partida. O Corinthians já está escalado, hein, Michele? Atenção, o Luca começa como titular e o Gustavo vai fazer a sua estreia no banco de reservas. E uma outra notícia ruim para o torcedor corintiano. Acaba de ser confirmado o corte de Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel, com uma forte gripe, estava relacionado, mas foi cortado ao vir aqui para o estádio e por isso ele fica de fora e está confirmado Giovanni Augusto no meio-campo corintiano. Na zaga, como é sabido, o Balbuena está suspenso e por isso o Wilson entra ao lado do Iago. Aliás, sobre esse tema, a entrada do Wilson na zaga, o Cristóvão pela 8ª vez vai ter que mexer na defesa do Corinthians. Nós perguntamos ontem ao Cristóvão por que da opção do Wilson e não do garoto Pedro Henrique para jogar ao lado de Iago. Ele saiu por contusão, então era a oportunidade dele voltar. Só que ele saiu por contusão, isso acontece quando o jogador, por exemplo, ele se machuca e ele fica 1 semana, 10 dias. Ele ficou muito mais do que isso. Quando ele fica muito mais do que isso, aí a condição dele já é outra. Então ele tem que ser preparado para isso. Ele foi preparado, ele estava treinando e eu coloquei ele no jogo para ver. Então, coloquei ele no jogo, o Wilson ainda está, porque o Wilson veio treinando muito mais tempo. E aí está numa condição um pouco na frente dele. Ele ainda precisa de mais por causa do tempo que ele ficou machucado. Aí a forma dele não é a mesma e isso é natural por esse tempo de inatividade. Ou seja, aí a explicação do técnico Cristóvão, porque o garoto Pedro Henrique deve ficar mais alguns dias aguardando uma nova oportunidade. E por isso o Wilson está confirmado. Então, só repassando os problemas do Corinthians. O Fagner retornou da seleção brasileira com um problema estomacal, está preservado para o clássico de domingo contra o Santos. O jogador Balbuena está suspenso. O Guilherme também está entregue ao departamento médico e o Marquinhos Gabriel, por um problema de gripe, uma forte gripe, está de fora. Com isso, o Léo Príncipe está confirmado pela direita no lugar do Fagner. O Wilson entra na zaga, para jogar ao lado do Iago. O Gustavo vai ficar com opção no banco de reservas e o Luca está confirmado no ataque e o Giovanni Augusto será novidade no meio-campo corintiano. O Corinthians já está pronto, neste momento os goleiros do Sport trabalhando a nossa direita, o Cássio trabalhando a nossa esquerda, processo de aquecimento. O Corinthians terá já escalado e confirmado Cássio no gol, Léo Príncipe, o Iago, mais o Wilson e o Wendel completando a defesa corintiana pelo lado esquerdo, o Christian, mais o Camacho. O Marquinhos Gabriel saiu, o Giovanni Augusto entrou ao lado de Rodriguinho e Marlone. No ataque, o Gustavo fica de fora e o Luca está confirmado. 19h30, bola rolando aqui em Itaquera para Corinthians e Sport. Sequência do Campeonato Brasileiro. O Corinthians precisa vencer para ficar novamente a 6 pontos do líder. Neste momento, ele está a 9 pontos do líder Palmeiras. E a sequência do Corinthians, só para finalizar, ela é complicadíssima, Michele, em termos de Campeonato Brasileiro. Além do Sport hoje aqui em Itaquera, o Corinthians nos próximos 3 jogos terá domingo clássico contra o Santos na Vila Belmiro, depois joga contra o Coritiba lá no Couto Pereira, na capital paranaense, e depois na sequência terá clássico com o líder Palmeiras aqui em Itaquera, zona leste da cidade de São Paulo. Continuamos por aqui, vamos gravar os melhores momentos, já estamos confortavelmente acomodados na cabine da TV Gazeta da Arena Corinthians e amanhã todos os detalhes aqui no nosso Gazeta Esportiva, Michele. Muito obrigada, Asmar Garrafa. Bom trabalho para você hoje à noite. Celso Cardoso, então hoje seria teoricamente o jogo com mais vida fácil para o Corinthians, Sim. porque os próximos 3 são pedreira, né? E aí Santos, Curitiba fora e Palmeiras. São 3 jogos que definem o futuro do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Simples assim. E não é fácil para o Cristóvão. Sobre o time que joga hoje, o time, sabe, perdeu peças, mas ainda é bom. O meio campo tem Christian, Camacho, Giovanni Augusto e Rodriguinho. E a zaga, Celso? Bons jogadores, não é um supra-sumo, mas são bons jogadores. Diga agora.
Sufoco. Já perdeu mais um aí que estava jogando. Dessa turma nova que chegou, o que mais estava jogando melhor era o Marquinhos Gabriel. Mesmo longe do Marquinhos Gabriel dos Santos. O negócio tá feio. O negócio tá preto. Quem não for filho de Deus, tá na unha do capeta, meu. Eu falo que esse tempo aqui tá difícil em São Paulo. Hora de falar do líder do Brasileirão. O Verdão já deixou para trás a vitória no Clássico e agora, tá mirando, sabe o quê? Confronto com o Grêmio, que vem mordido depois da goleada que sofreu pro Coritiba. O repórter Alexandre Silvestre traz as notícias do Palmeiras. Fala pessoal, muito boa noite para todo mundo. O Palmeiras ainda respira, celebra, curte a vitória de virada ontem no Allianz Parque em cima do São Paulo 2-1 para quase 40 mil torcedores presentes na Casa Alviverde, mas não há tempo a perder. A equipe já está se preparando para o próximo compromisso aqui na Academia de Futebol hoje, um treinamento para os reservas. O compromisso do final de semana, domingo, é uma parada duríssima contra o Grêmio, na Arena do Grêmio. Grêmio que ontem apanhou de 4 do Coritiba e se distanciou do Palmeiras na tabela de classificação. Agora a diferença de pontos é de 10 entre os dois times. O técnico Cuca não poderá contar com o lateral direito Jean e com o zagueiro Mina. Os dois estão suspensos. Porém, o professor Cuca espera ter à disposição dele o Gabriel Jesus inteirinho, 100% legal fisicamente para essa batalha diante do tricolor gaúcho. O Palmeiras é o líder isolado do Brasileirão, 46 pontos. Na cola estão Flamengo, 43 e Atlético Mineiro, 42. Um abraço. Muito bem. E agora é o seguinte, do outro lado do muro, na Barra Funda, o São Paulo também voltou aos trabalhos e o Adriano Dolfi acompanhou. A zona do rebaixamento já começa a preocupar o São Paulo e a situação pode ainda piorar, já que adversários diretos por esta briga entram em campo nesta quinta-feira, caso do Inter de Porto Alegre e também do Sport. O São Paulo também já começa a pensar nos 2 próximos jogos que acontecerão no estádio do Morumbi, neste final de semana contra o Figueirense e na outra semana contra o Cruzeiro. E o técnico Ricardo Gomes terá disponível mais um reforço, o lateral direito Buffarini, que cumpriu suspensão automática. Fica a dúvida se o Cueva, que retornou da seleção peruana com dores musculares, poderá ser aproveitado. O mesmo vale para o Rodrigo Caio, que está no Refis, tratando um problema na coluna lombar. O Carlinhos, com uma fissura no pé, está sendo reavaliado. É bem provável que ele fique de fora dessa partida. E assim, o Matheus Reis surge como opção na lateral esquerda, já que o Mena está suspenso. Em relação aos reforços, o Jean Carlos já realiza um trabalho físico e técnico aqui no centro de treinamento. O mesmo vale para o Robson, que porém ainda é aguardado para finalizar entraves burocráticos juntamente com o Paraná Clube. A situação de Michel Bastos também está sendo avaliada de perto pela diretoria. A intenção é contar com o jogador até o final deste ano, mas ele já deixou clara a intenção de sair do São Paulo. Em relação ao cargo de diretor executivo de futebol, esse é o assunto mais importante no momento do São Paulo. O Marco Aurélio Cunha surge como primeira opção, ele que atualmente está trabalhando na CBF juntamente com a seleção feminina, porém o entrave é que ele é conselheiro do clube, ele não pode exercer cargo remunerado, ele teria que se licenciar do conselho. A outra opção é o ex-jogador Edmilson, pentacampeão mundial, surge como opção em relação ao nome do Marco Aurélio Cunha. Do CT do São Paulo, Adriano Dolfi para a TV Gazeta. O resultado final da enquete de hoje do site gazetesportiva.com, Ricardo Gomes vai conseguir recuperar o São Paulo? Não, 80% dos votos. Ninguém está confiando mesmo no São Paulo. O programa termina aqui. Celso, agora você vai para o jornal? É isso aí, nos vemos no Jornal da Gazeta. Até já. Godoy, boa noite. Boa noite, fique com Deus, ainda é possível. Beijo, até amanhã.